Olá, alunos. Sou o professor Daniel Ferreira, sou professor de Física. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo e a gente vai entrar agora nas leis de Newton. Lembra aí que a gente está estudando dinâmica. Na aula anterior a gente definiu o que era força, algumas forças mais fundamentais. E no início do nosso curso, lá no início do ano, a gente tinha começado a estudar a cinemática. E a cinemática na física era a parte da física que se interessava em estudar o movimento dos corpos sem se interessar com o que causava esses movimentos. Agora a gente vai para a causa dos movimentos, que são as forças, tá bom? E para isso a gente vai começar estudando as leis de Newton e vai concluir isso aplicando essas leis de Newton em situações da natureza e alguns exercícios, tá bom? Vamos à nossa aula então. Leis de Newton. Colégio Master. Esse é o caminho. Antes de entrar propriamente dito nas leis de Newton, vamos falar um pouco da natureza das forças. Tá bom? O que é a natureza da força? Seria a explicação fundamental daquela coisa. Tá bom? Então hoje na física a gente classifica as forças em 4 tipos fundamentais que existem na natureza. Existem pelo menos 4 forças fundamentais da natureza. A primeira a gente chama de força eletromagnética, tá bom? É responsável pelo ocorre ali nas interações elétricas e magnéticas, a chamada lei de Coulomb, chamada força de Lorentz e as interações de natureza eletromagnética, tá? Esse tipo de força aqui. Essa força, mais especificamente, a gente estuda um pouquinho no 9º ano, aprofunda no primeiro, lá no meio do primeiro ano, e vai aprofundando no 2º ano um pouco mais, e rever um pouquinho dela no 3º. O segundo tipo de força fundamental da natureza, lembrando que são 4, é a chamada força gravitacional, ou força da gravidade. Até agora, tudo que vocês estudaram de física estão sujeitos a essas forças de interação gravitacional, tá bom? E a gente vai se manter nela, nesse tipo de força gravitacional. Estou mostrando os outros tipos de força para vocês terem aí como informação. Você pode considerar que é um momento cultural aí da aula. Então a força gravitacional é responsável pelas interações entre as massas. Pode ser 2 corpozinhos aqui no planeta Terra, pode ser a interação entre 2 planetas, entre uma estrela e um planeta e assim vai. Tá bom? É o corpo responsável pela interação entre corpos que têm massa. O terceiro tipo de força fundamental da natureza é chamada força nuclear forte. Isso aqui está associado à física de partículas. Geralmente a gente não vê esse tipo de interação aqui no ensino médio. A força nuclear forte, ela é a força responsável por manter o núcleo dos átomos coeso. Se vocês lembrarem aí da química e um pouco da física também, vocês podem se lembrar que o átomo, um dos modelos de átomo é esse aqui, tá bom? E no núcleo desses átomos você tem prótons, tem vários prótons juntos e alguns nêutrons. Aí a pergunta que se faz é como é que você consegue juntar 2 partículas de carga positiva, que são prótons, por exemplo, 2 ou mais, dependendo do átomo que você tem, sem que elas se afastem. Então você tem que vencer a força elétrica, de repulsão elétrica, chamada lei de Coulomb. Quem é responsável por manter o núcleo dos átomos coeso é justamente a força nuclear forte, tá bom? É o que dá estabilidade para a matéria. Se não fosse a força nuclear forte, não haveria essa coesão e não haveria um núcleo do átomo, por exemplo. Tem outras consequências também. E a matéria como existe não seria conhecida. Você provavelmente não existiria nessa configuração. O mundo seria totalmente diferente. E a quarta e última força fundamental da natureza é também uma força que ocorre lá dentro dos átomos. É a chamada força nuclear fraca. Tá bom? Ela é responsável, por exemplo, pelo decaimento radioativo das partículas que decaem, ou dos átomos que realizam decaimento. Por exemplo, aqui em Goiânia é muito famoso o acidente do Césio 137. O Césio decai, e um dos fatores que está lá no decaimento do Césio 137, quando ele emite radiação, é a força nuclear fraca, tá bom? Aqui no nosso curso, no 9º ano, por enquanto a gente vai se manter aqui, ó, estudando interações gravitacionais, e as leis de Newton vão estar inclusas aqui dentro, tá bom? A gente vai poder aplicar também e interagir forças de natureza eletromagnética com força de natureza gravitacional, tá bom? Então fica aí como curiosidade para vocês qual é a natureza das forças da natureza.
Antes de entrar propriamente dito nas leis de Newton, a gente precisa definir um conceito que é muito importante, que é o de força resultante e o conceito de equilíbrio, tá bom? Porque lembram que uma coisa ela pode estar parada ou em movimento, retilíneo uniforme, e esses dois conceitos que vão explicar o fato de uma coisa estar parada ou em movimento são justamente o de força resultante e o conceito de equilíbrio, tá bom? Talvez o de equilíbrio seja bem intuitivo para você. Uma coisa que está em equilíbrio, ela está provavelmente parada numa situação de movimento retilíneo uniforme. Que vai ser justamente, já dando um spoiler aí da primeira lei, vai ter a ver muito com a primeira lei de Newton. Então, para o estudo das leis de Newton, dois conceitos são muito importantes. O de força resultante, que a gente vai usar a sigla FR, força resultante, e o conceito de equilíbrio de um corpo, de um objeto. Então, primeiro, o que é uma força resultante? É o resultado da soma vetorial de todas as forças que atuam sobre um determinado corpo, tá bom? Por exemplo, eu tenho um copo aqui, ó. Suponha que esse copo está suspenso no ar e minha mão não esteja participando aqui dessa interação. Então, qual é a força resultante? Se ele está em equilíbrio, considere então que minha mão está segurando. Eu estou realizando uma força e segurando esse copo e ele está em equilíbrio aqui, certo? Quais são as forças que atuam nele? Tem força-peso, tá bom? Por causa da massa do copo. Força-peso vezes a gravidade, e tem a minha força muscular que eu realizo. Aqui eu estou numa situação de equilíbrio, porque o copo está parado, tá bom? Se eu soltar o copo, ele cai, certo? Então significa que se eu soltar o copo, eu deixo de agir a força muscular, e a força resultante que atua no copo vai dar para ele um movimento, e ele vai cair, certo? Então, força resultante seria a soma vetorial, porque lembra que forças são vetores, porque tem módulo, direção e sentido. E a aplicação matemática desse conceito será imprescindível para a resolução de uma série de exercícios. Então a gente vai ter uma matemáticazinha para a gente encontrar a força resultante nos corpos, tá bom? Imagina que você tem, por exemplo, um objeto aí sobre a sua mesa, você está assistindo a aula e tem um objeto sobre a sua mesa. Você começa a aplicar força nesse objeto, ele ainda não se move, mas chega um momento que você vence o equilíbrio e tem uma força resultante. Você vai descobrir que essa força resultante aponta na direção do movimento ou da aceleração que você vai submeter aquele corpo. Nos exemplos aí para frente vai ficar mais intuitivo. O segundo conceito é o de equilíbrio. No estudo da dinâmica, que é o que a gente está estudando agora, que inclui movimento, etc., definimos que uma partícula está em equilíbrio quando o resultado das forças que atua sobre ela é zero. Isso é, várias forças podem atuar sobre uma partícula, porém a soma vetorial de todas essas forças deve ser nula. O equilíbrio ocorre quando a força resultante, quando você soma todas as forças resultantes e dá zero. Por exemplo, o copo aqui está parado, significa que ele está em equilíbrio. Por quê? Porque de alguma maneira a minha força muscular anulou a força peso, certo? E o copo não caiu. Então significa que está em equilíbrio. Tudo bem? Então esse é o conceito de equilíbrio. Essa figurinha aqui é parte do que a gente já viu. Lembra que a gente viu nas aulas anteriores? Os tipos de força, força normal, força peso e etc. Aqui você tem uma situação real e aqui você tem o que a gente chama de diagrama de corpo livre. Eu considero que é o diagramazinho do corpo da criança. Aqui tem uma criança descendo no escorregador e eu trato essa criança como se fosse uma partícula e desenho os vetores forças que atuam nela, tá bom? E quais são? Vou explicar para vocês. A criança está descendo, ela tem contato aqui com o escorregador enquanto desce. E lembra que força de contato é chamada força normal, tá bom? Então, como o escorregador está assim, a criança desce assim, existe um contato do corpo dela com o escorregador, tá bom? E essa força faz 90 graus aqui com a superfície, por isso que a força normal aponta para esse lado. Existe outra força, que é uma força que tenta segurar a criança enquanto ela desce, que é a força de atrito. A gente chama esse atrito de movimento atrito cinético. Ele aparece aqui contrário ao movimento. Como a criança desce, o atrito, a força de atrito aparece para esse lado. E tem outra força que nunca falta, que é a força peso, que a força peso aponta, só você se lembrar lá das nossas aulas ainda presenciais, sempre para o centro, tá bom? Então tá aqui o diagrama de corpo livre da criança. Esses diagramas de corpo livre, vocês vão precisar construir muitos deles, tá bom? Isso é extremamente importante. Isso vai te perseguir até na faculdade, para quem for escolher fazer engenharias, área de exatas, biológicas, até áreas de saúde, vocês vão precisar rever isso na faculdade, é exatamente desse jeito. Tá bom? Então, vamos seguir. E finalmente chegamos nas leis de Newton. Qual que é a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton ela tem um apelido, ela é chamada de lei da inércia, tá bom?
como é que a gente pode enunciar essa lei? Em livros de física você vai encontrar várias maneiras de escrever a lei. Eu escolhi essa aqui porque eu acho que é a mais completa e é curta e objetiva. Diz assim: primeira lei de Newton, ou lei da inércia, se você quiser. Diz assim, ó, um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, exceto sobre a atuação de uma força resultante diferente de zero. Tá bom? São situações que a gente chama inerciais. Tá bom? Então o corpo ele vai permanecer parado, certo? Totalmente parado, ou em movimento retilíneo uniforme. O que é um movimento retilíneo uniforme? Aquele onde não há aceleração, a velocidade é constante. Por exemplo, esse copo anda a, por exemplo, 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, sem variar essa velocidade. Isso é um movimento uniforme, certo? E quando que isso vai ocorrer? Quando não houver a ação de uma força resultante, tá bom? Que for diferente de zero. Então, uma força resultante que tem um valor que vai alterar esse estado, tá bom? Isso significa dizer que se houvesse uma força resultante diferente de zero, eu poderia mover esse copo do estado de repouso. Como ele está parado, como é que eu aplicaria uma força diferente de zero resultante assim? E eu moveria o copo, tirando ele desse estado de repouso. Aí eu estou saindo da primeira lei de Newton. A lei de Newton, a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, só serve para corpos em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, tá bom? Situações que a gente chama de situações inerciais. Tudo isso que eu disse está escrito aqui, ó, para vocês poderem ir pausando o vídeo e ouvindo novamente se quiserem, ou lendo aqui, tá bom? Então, a afirmativa anterior, que é a lei, portanto, se relaciona a situações de ausência de força, ou de força resultante nula atuando sobre o corpo. É o que eu expliquei aqui sobre a força, tá bom? Nesses casos, o corpo deve permanecer em movimento retilíneo uniforme, se ele estiver com velocidade diferente de zero, portanto, se ele tiver uma velocidade, ele não pode ter aceleração. Ou, que é o primeiro caso, em repouso, se a sua velocidade for nula. Então, a primeira lei de Newton só é válida nesse caso. Então, outro ponto importante, todo referencial no qual as condições descritas na primeira lei de Newton são obedecidas, então toda situação que obedece à primeira lei de Newton é denominada de referencial inercial, tá bom? Então a lei de Newton me dá uma configuração de referencial inercial, porque eu estou sujeito à lei da inércia. Para explicar uma ação aqui, um exemplo de aplicação da primeira lei de Newton, eu coloquei um exemplo aqui de, você suponha, por exemplo, que esse cavalo estava inicialmente correndo com a velocidade constante. Isso é uma situação ideal, né? O cavalo não corre em velocidade constante. O cavalo vai, por exemplo, a 60 km por hora, 60 por hora sem variar. E do nada ele para, pá, certo? Quando o cavalo para, a tendência natural dos corpos é permanecer em estado de movimento retilíneo uniforme. Então, qual é a tendência do peão que estava montado no cavalo? Continuar em movimento, certo? Então, aqui está uma das aplicações da lei de Newton. Isso aqui você pode usar como exemplo ideal. Vai ter outros exemplos também. Eu preferi trazer esse exemplo porque isso aqui já me ocorreu. Como vocês sabem, eu sou lá do interior do Tocantins. Certa vez eu estava perseguindo uma vaca e a gente já estava muito rápido e a vaca virou assim no pé de uma cerca 90 graus e andou. E eu ia indo com o cavalo também conseguiu virar. Só que por inércia, por aplicação da primeira lei de Newton, eu devia ter uns 13 anos mais ou menos, eu não conhecia ainda muito bem a primeira lei de Newton. Ocorreu que o cavalo virou, mas eu, por continuar, por a minha tendência inercial de continuar em movimento retilíneo uniforme, eu passei direto, tá bom? Na verdade, o estribo da sela quebrou e a sela rodou comigo e eu continuei. O cavalo virou, porém eu continuei em linha reta, que é a tendência natural dos corpos. Certo? Então tá aí outra aplicação, por isso que eu escolhi essa imagenzinha aqui para explicar melhor para vocês essa situação. Ainda na primeira lei de Newton, aqui eu trouxe um retrato do Newton aí para vocês verem. Newton era inglês e ele passou por uma situação parecida com essa que a gente está passando agora. Ele viveu na época, ele pegou uma das épocas do auge da peste negra, já os anos finais da peste negra, e ele ficou recluso na fazenda. Tá bom? Enquanto estava lá, ele desenvolveu, acho que, salvo engano, algumas leis da ótica, estudou muitas coisas na física e em outras áreas também, na alquimia e assim vai. E você está tendo aí essa oportunidade de ficar em casa também para estudar, tá bom? Mais algumas coisas sobre a primeira lei de Newton.
Então, a rigor, não existem referenciais inerciais. O que quer dizer isso? Que na natureza, em situações reais, não existem situações absolutas de referencial inercial. São situações ideais e não reais, tá bom? E o que a gente vai fazer aqui no nosso curso de dinâmica, de lei de Newton, são aproximações. Então, a gente vai considerar situações ideais, que são muito boas para que a gente possa utilizar certos corpos como os referenciais inerciais, tá bom? Então a gente vai ter situações ideais. A seguir a gente vai apresentar dois fatos cotidianos que podem ser explicados considerando a Terra como referencial inercial e aplicando a primeira lei de Newton. Então a gente vai, nos próximos dois exemplos que eu vou dar para vocês, usar a Terra como referencial inercial em dois exemplos práticos para você internalizar melhor a primeira lei de Newton, tá bom? Então, ainda na primeira lei de Newton, vamos analisar a primeira situação. É a seguinte, são duas situações, aí a gente encerra essa primeira aula e volta com a segunda aula para falar da segunda e terceira lei de Newton. Então, na primeira lei de Newton, qual é a primeira situação? Quando estamos no interior de um ônibus, imagina aí, você está lá no interior do ônibus, está em pé no corredor, e o motorista é obrigado a pisar no freio bruscamente, ele freou bruscamente, pá! É comum falarmos que fomos jogados para frente, certo? Isso não é comum? O que acontece na verdade? Acontece, imagina que você não está segurando em nada. Você está lá no corredor do ônibus, o ônibus está com, por exemplo, a 70 por hora. 70 por hora, como você está com a mesma velocidade que o ônibus e isso não está variando, você não sente aquilo. Você está com a mesma velocidade que o ônibus. Mas quando o motorista para de uma vez, freia bruscamente, a tendência natural do seu corpo, que é o que diz a primeira lei de Newton, é continuar em movimento retilíneo uniforme, que era o movimento que você estava junto com o ônibus. Por isso que você costuma dizer que você foi jogado para frente. Então o ônibus freou de uma vez, a sua tendência é continuar. Isso ocorre também com a aceleração. Imagina que o ônibus está parado, você está de pé, em pé lá no corredor do ônibus, e o ônibus avança de uma vez. Aí você costuma dizer que você foi jogado para trás. Na verdade é porque a sua tendência natural, nesse outro caso, era permanecer em repouso, tá bom? Vamos falar um pouquinho, botei aqui como observação, como é que surgiu esse termo inércia. Quem usou pela primeira vez foi o Galileu Galilei, lá que a gente já falou sobre ele, lá no início do ano. O Galileu denominou de inércia a propriedade de os corpos tenderem a permanecer em seu estado de movimento. E devido a esse fato, a primeira lei de Newton também é conhecida como lei da inércia de Galileu. Outra maneira e um fato histórico para vocês se lembrarem. Situação número 2. Quando um carro, analisando a situação 1, agora a 2. Situação 2. Quando um carro no qual nos encontramos realiza uma curva para a esquerda, então você está em um carro e o carro faz curva para a esquerda. Temos a sensação que estamos sendo jogados para a direita por uma força desconhecida, certo? Então você está andando aí com seu pai. Na hora que seu pai vira, você acha que você é jogado para fora da curva, né? Se você vira para a esquerda, por exemplo, você sente que seu corpo é jogado para a direita. Vai ter uma figurinha aqui a seguir que vai ilustrar essa situação. E é fácil perceber que nosso corpo tende a continuar em linha reta. E o carro é que está virando, tá bom? Então, por que você tem a sensação que você é jogado para fora do carro? Porque o carro está virando e a sua tendência, que é o que diz a primeira lei de Newton, é continuar em movimento retilíneo uniforme. Então, nesse exemplo, o carro não é um referencial inercial, pois nosso corpo em relação ao carro não permanece em repouso, mesmo estando sujeito a uma força resultante não nula. Ocorre que o referencial inercial não é o carro, tá bom? Tá aqui a situação. Eu vou repetir a situação aqui para você, justamente com o desenho. Então, se você quiser ler novamente a situação, está aqui. Então tá assim, o carro vai indo em linha reta e aparece uma curva. Imagina que aqui é você está lá no banco de trás e seu pai começa a fazer a curva sem diminuir a velocidade, com velocidade constante, por exemplo 60 por hora. O que vai ocorrer? A tendência natural do seu corpo é sempre se manter nessa linha reta. Aí o que acontece? Se a curva está para aquele lado, você vai ser jogado para o outro. Ele começou a fazer a curva, então você foi jogado para o outro. A impressão que você tem é que você está sendo jogado, mas o que está acontecendo aqui é uma aplicação da primeira lei de Newton. Você está, na verdade, se mantendo ou tendo a tendência de se manter em linha reta. Se não tivesse nada para te segurar e tal, o cinto de segurança, por exemplo, e não houvesse portas no carro, a tendência era você sair pela porta, tá bom? Por isso, por exemplo, a importância do uso do cinto de segurança aí no dia a dia, tá bom?
Então aí estão duas situações que explicam a primeira lei de Newton. A gente volta para uma segunda aula para falar da segunda e da terceira lei de Newton. Tudo bem? Então, forte abraço a todos e até a próxima.